Nós temos muito cuidado em lançar tudo dentro do melhor padrão de qualidade, dentro daquilo que nós podemos, e eu trabalho sempre o máximo, todos os episódios que nós fazemos, para que eles saiam com a melhor qualidade possível. Se houver algum que esteja fora do padrão, nós não lançamos. É tão simples quanto isso. Preferimos regravar do que estar a lançar algo que não tenha qualidade para que seja ouvido. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Por Dentro com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou a Elizabeth Costa e, definitivamente, eu não sou geek. É que o meu convidado de hoje define-se como um geek da cabeça aos pés e eu quis saber o que é, afinal, um geek. Fui procurar uma definição e na Wikipédia está escrito: geek é alguém viciado em tecnologia, em computadores e internet. O conceito de geek é semelhante ao conceito de nerd, aquele que tem um profundo interesse por assuntos científicos e tecnológicos, gosta de estudar e às vezes é pouco sociável. Não corresponde. E não acho que o Eduardo Rodrigues seja pouco sociável, mas é um especialista em cinema, jogos e tecnologia e é o fundador e o atual responsável pelo Café Mais Geek, um projeto online que surgiu em julho de 2017 com uma missão muito concreta: levar o mundo geek a todos os cantos de Portugal. O mesmo é dizer que neste café online se fala e fala-se muito sobre livros, cinema, banda desenhada, mangá, videojogos e jogos de tabuleiro. O Café Mais Geek já chegou há algum tempo ao Popcast. Temos 4 títulos com a sua assinatura: o Take, os Saqueadores de Bits, o Café da Manhã com Geeks e o Multiplayer Rumble. Por isso achei que estava na hora de conversar com o Eduardo sobre os conteúdos que o Café Mais Geek produz. Olá, Eduardo. Olá. Considero-me um geek da cabeça aos pés. O que Sim. é isto? O que é ser um geek? Essa é aquela pergunta muito difícil de responder porque, na verdade, tem várias respostas, não é? Porque há pessoas que se consideram um geek porque trabalham em informática. Há pessoal que se identifica um geek porque gosta de Star Wars. E há pessoal que se considera um geek como nós, eu e toda a equipa do Café Mais Geek, porque gostamos de todas as vertentes que envolvam o mundo do entretenimento, desde banda desenhada, jogos de tabuleiro, videojogos, cinema, séries, televisão, por aí fora. Café Mais Geek. Do que é que estamos a falar? Ok, o Café Mais Geek é um projeto que nasceu em 2017, veio de vários projetos que tanto eu como a Cristiana tínhamos antes e que decidimos juntar num único polo, que acabou por se transformar no Café Mais Geek. Foi um trabalho de alguns meses para conseguirmos preparar tudo e a partir daí começou a crescer para vários outros polos. Hoje o Café Mais Geek já é mais do que só a parte de imprensa, mas é também a parte da organização de eventos, a parte de criação de conteúdos multimédia como podcasts e videocasts e outros programas em live stream. É também a criação de merchandising, por isso é uma série de coisas diferentes, mas tudo sempre ligado às áreas que eu falei anteriormente, aos videojogos, aos jogos de tabuleiro, por aí fora. E eu andei a bisbilhotar e percebi que há muitos geeks na plataforma. A equipa já tem... é grande. Sim, a plataforma tem... A equipa tem vindo a crescer ao longo dos anos. Nós começámos só 2, entretanto foi-se juntando mais alguns amigos próximos e depois tivemos necessidade de expansão, porque nós somos de Coimbra, então tivemos necessidade de expansão para outros polos do país, e então agora temos equipa também em Lisboa, temos equipa no Porto e continuamos a ter a nossa equipa em Coimbra, e por isso é uma equipa que já envolve mais de 20 pessoas neste momento. E o que traz o Eduardo aqui ao Por Dentro com é um motivo muito básico, é que o Café Mais Geek tem vários podcasts envolvidos neste projeto e é sobre eles que vamos falar. Quantos conteúdos deste género existem neste momento dentro da vossa, sobre o chapéu de chuva Café Mais Geek? Nós temos 2 projetos que estão sempre ativos. Um deles é o Take, que é um podcast de cinema e de séries de televisão. E sabem que nessa área tem muita concorrência. Sim,
Sim, muita mesmo. E grandes podcasts. Mas sim, temos esse podcast que já existe desde 2021 e temos um segundo podcast também que corre semanalmente, que é o Multiplayer Rumble, que é um podcast de videojogos. Estes são os 2 podcasts que estão em constante lançamento. Pode falhar uma semana ou outra por um motivo, mas geralmente semanal, um ao sábado, um ao domingo e um à quarta-feira. Depois temos outros podcasts ocasionais que vão sendo lançados por temporadas. Temos o Café da Manhã com os Geeks, que é um podcast de entrevistas, um bocadinho como aqui. Exato, como está a acontecer aqui connosco. Exatamente. Temos também o podcast de videojogos, o Saqueadores dos Beats, que também é um bocadinho de entrevistas, mas relacionado e direcionado aos videojogos. Temos também um podcast de anime, mais precisamente de manga, relacionado com One Piece em específico, que o título, mas é um título que não é propriamente fixo, porque aquele título vai mudar em breve, porque aquilo depende da temporada onde nós estamos no manga, que é A Longa Jornada, que é um podcast então do manga do One Piece. Temos mais alguns projetos que queremos pôr em cima da mesa, mas que neste momento ainda estão por desvendar, por isso ainda é. Bem, é só para dizer que nós no podcast já temos pelo menos 4 títulos do Café Mais Geek. E a escolha deste formato apareceu como no âmbito do Café Mais Geek? Vocês sentiram que o podcast era uma boa forma de comunicar aquilo que estavam a fazer? Como eu disse, o projeto começou com escrita e durante muito tempo foi escrita. Depois eu sempre fiz muito vídeo e a minha área também é multimédia. A minha área de profissão fora Café Mais Geek. E surge o vídeo naturalmente no projeto e automaticamente quando surge o vídeo, mais tarde, conforme a equipa foi crescendo, houve a necessidade de discutir com o resto da equipa sobre estes assuntos. E automaticamente o podcast acho que surgiu quase naturalmente dentro da equipa, como nós estamos aqui à conversa, por que não tornar isto algo mais do que só estar aqui à conversa entre todos? E foi assim que foram surgindo os podcasts. O Café da Manhã com os Geeks, que foi o primeiro podcast que surgiu, foi exatamente desta minha quase necessidade de conhecer mais trabalhos e conhecer outros projetos e outros criadores de conteúdo, e foi um bocadinho por aí que eu criei este Café da Manhã com os Geeks, lá está, sempre na ótica da conversa, e depois os outros foram surgindo dentro da equipa, também pela conversa dos vários temas. O que quer dizer que o formato não vos desagradou? Não, de todo. Aliás, para nós, sinceramente, até dentro de tudo o que nós fazemos, acaba por ser aquele formato até quase mais, apesar de todo o trabalho que dá, acaba por ser o formato mais casual que nós temos, porque nós, praticamente todos os podcasts que nós temos, à exceção de um ou dois, são podcasts de conversa, ou de conversa de café, ou algo do género, então acaba por ser, em termos de trabalho de edição, ligeiramente mais acessível do que, por exemplo, um vídeo que tem que ser constantemente cortado. Pronto, tem muito mais trabalho a ser feito. Isto de fazer um podcast não é chegar ao micro, abrir e fazer, não é? Não. Era bom que fosse, era muito bom que fosse. Não, mas não. Nós projetamos muito, aliás, como eu disse, nós temos vários podcasts que estão em cima da mesa, e nós, desde que começámos esta parte dos podcasts, têm surgido muitas ideias, que algumas nem sequer vão para a frente exatamente por esse trabalho prévio que tem que se ter, e que depois nós chegamos à conclusão que afinal não faz sentido, mas é todo o trabalho de preparação de pesquisa, muita pesquisa para alguns dos podcasts que nós temos, muita pesquisa de informação, de conteúdos que nós queremos falar, também para conhecermos mais. Depois a parte da gravação, que sendo que nós temos vários podcasts e com várias equipas, nunca é fácil marcarmos agenda, é sempre muito complexo e temos sempre que ter uma gestão muito grande da agenda. Depois a parte de gravação, a parte de edição, outro trabalho de arranjar as vozes todas, arranjar tudo para ficar tudo no ponto. Cada projeto, ou seja, cada conteúdo destes envolve mais ou menos quantas pessoas? O trabalho diário envolve uma pessoa, que sou eu. Agora, não sou só eu, porque as equipas que gravam comigo, aí já temos 4 pessoas num podcast, 4 noutra, mais 2 noutra, ou seja, aí já estamos a falar à volta de 10 pessoas que estão envolvidas no projeto todo global. O host é sempre o mesmo? Não. Pronto. Na maioria sou eu dos podcasts. Quem é que são os corajosos que vão ao microfone? Sim, na maioria sou eu que naqueles podcasts em que é 2 pessoas, um convidado e alguém da equipa, normalmente sou eu o host.
Nos podcasts de equipa que nós temos, o Take, o Multiplayer Rumble, o de videojogos e cinema, aí somos 4 pessoas em cada podcast, e o host, no caso do Rumble, é um colega meu da equipa, que é o Francisco, e no caso do Take nós variamos, todos os meses é um diferente, por isso há um mês que passa por mim, há um mês que passa pelo André Pinto, há um mês que passa pelo Edu e há um mês que passa pelo Biggie. E vocês preocupam-se com a qualidade dos conteúdos que colocam nas plataformas online? Sim, eu costumo dizer, normalmente quando vou a uma entrevista ou até de emprego e assim, eu costumo dizer que um dos meus maiores problemas é focar muito nos detalhes, que não é um problema. Que é uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa, exatamente. Só que é um problema porque faz com que eu perca muito mais tempo em cada coisa. Exatamente. E eu nos podcasts tenho isso. E esse até acaba por ser um problema noutro aspecto, que é, às vezes é-me difícil delegar o meu trabalho para outra pessoa porque eu tenho que ter ali tudo naqueles pontos. Pronto. E nós temos muito cuidado em lançar tudo dentro do melhor padrão de qualidade dentro daquilo que nós podemos, porque nós não temos equipamentos profissionais. Às vezes há um colaborador nosso que tem um microfone um bocadinho mais fraquinho, mas nós tentamos ajustar sempre tudo para que fique na melhor qualidade possível, e eu trabalho sempre o máximo, todos os episódios que nós fazemos, para que eles saiam com a melhor qualidade possível. Se houver algum que esteja fora do padrão, nós não lançamos. É tão simples quanto isso. Porquê? Preferimos regravar e chegar àquele padrão do que estar a lançar algo que não tenha qualidade para que seja ouvido. Então um podcast tem que ter qualidade. Sim, sem dúvida. Principalmente um podcast, porque um podcast tem que... Ele só funciona por áudio, não é? Não temos mais... Se nós estivermos a fazer um vídeo, é muito mais fácil, se falhar um bocadinho o áudio, nós ajustarmos com o vídeo. Criarmos ali qualquer dinâmica para que o vídeo trabalhe em vez do áudio e a coisa resolva-se. No áudio não temos essa hipótese. É aquilo que se costuma dizer, conforto de escuta tem que existir, não é? A pessoa Exato. Tem que se sentir confortável a ouvir. Sim. Há bocado estávamos a falar do vosso título de filmes, que é também um bocadinho o motivo pelo qual o Eduardo está aqui, porque é uma área onde eu percebo que há muita concorrência. Ou seja, Sim. Vocês estão conscientes de que no mercado há muitos títulos de podcasts relacionados com filmes. Em que é que vocês se procuram diferenciar? O nosso podcast já passou por demasiadas reformulações ao longo do tempo. Nós começámos como um podcast para falar de cada episódio era para falar de um filme em específico, e acabámos por transformá-lo, e hoje em dia já é cada episódio falamos de várias coisas. O que nós tentamos agora trazer, e neste formato novo, que é o que interessa para nós, é cada episódio trazer uma temática que não é tão habitual ser falada, e que eu sinto que sigo e ouço todos os podcasts feitos em Portugal de cinema. Não digo todos, mas praticamente todos. É preciso fogo. São muitos. E há alguns que são enormes. Mas eu vou conseguindo gerir. Eu ouço muitos podcasts na minha semana de trabalho. Mas sim, eu sei mais ou menos o que é falado na generalidade dos podcasts feitos em Portugal, e então nós tentamos gerir um bocadinho por aí para tentar trazer temáticas que não são tão faladas, e às vezes temáticas que ninguém se lembra. Por exemplo, nós lançámos um episódio que era sobre os snacks que são vendidos no cinema. Pronto. Só isso, sobre pipocas e por aí fora. E esse foi o nosso, Parece-me bem. foi o nosso episódio. Lá está, às vezes vamos um bocadinho assim. Também falaram daquelas pessoas que odeiam que se coma pipocas. Sim, falámos disso tudo. Sim. Qual é que é o episódio para eu ir ouvir? É um episódio de dezembro. Eu já não sei o número ao certo, mas é de dezembro. É melhor ir do mês de procurar e dezembro. pronto, e depois logo vemos. E também há uma área que vocês têm bastante em atenção, que é esta questão dos jogos de vídeo, está na moda, as pessoas mais jovens gostam. Como é que é a relação com a comunidade? Sim, Quem ouve os podcasts do Café Mais Geek? Assim, nós já temos uma relação muito boa, pelo menos eu acho, com a comunidade que temos dentro de tudo aquilo que fazemos, não só dos podcasts, mas também do resto. Nós, na parte dos podcasts, uma das coisas que nós temos sentido até muito mais ligação, além da nossa já habitual comunidade, que já vê tudo aquilo que nós fazemos, seja podcast, seja vídeo, seja o que for, nós temos tido uma ligação muito maior com outros podcasters. Isso é que tem sido até o mais interessante, porque se calhar nós, antes de termos começado, não conhecíamos tantos. Pelo menos pessoalmente, e falámos com eles, e estarmos com eles, e conhecermos melhor o trabalho que eles fazem. Conhecíamos só de ouvir,
não conhecíamos mesmo diretamente. E eu acho que tem sido um bocadinho mais isso que temos feito, que os nossos podcasts têm feito, é levar-nos a estar com outras pessoas que também fazem o mesmo. Mas tem sido uma relação muito boa e eu acho que nós temos recebido feedback muito, muito positivo de todos os podcasts que temos feito, mas principalmente temos recebido feedback muito construtivo para melhorarmos. E é por isso que os nossos podcasts estão sempre a mudar e nunca estão parados, nunca são a mesma coisa ao longo do tempo. E nós já mudámos muito o multiplayer, principalmente o multiplayer Rumble e o dos videojogos. Mas também por causa da contribuição da comunidade que vos ouve e que vos segue? Exatamente. O Take e o multiplayer Rumble, como são episódios semanais, sai com muito mais cadência e nós estamos sempre a receber muito mais feedback. E esses aí é muito mais fácil deles serem alterados ao longo do tempo, porque lá está sempre a sair. E sim, os dois podcasts, exatamente por causa desse feedback do nosso público, de comentários de, olha, deviam melhorar aqui, deviam mudar isto, se calhar não falar tanto daquilo, nós temos melhorado dessa forma e temos Todo este trabalho é refletido nas vossas redes sociais, como é óbvio. Sim, e isso é mais um trabalho que impõe o podcast, que é depois fazer a promoção através desses meios. Exatamente. Nessa parte, nós sentimos... Essa, sim, eu julgo que seja a parte pior para nós. Nós fazemos esse trabalho, mas não o fazemos com a força que deveríamos estar a fazer. Se calhar também um bocadinho por termos tantos projetos e não ser só os podcasts, também temos tudo o resto que temos que também partilhar e desenrolar nas redes sociais. E isso acaba por nós, ao fim e ao cabo, por termos tanto, nós partilhamos muito, mas acabamos por quase deixar de parte algumas coisas que devíamos dar alguma força e, por exemplo, o podcast nós partilhamos uma vez, se calhar devíamos partilhar 5 vezes, em vez de ser só aquela vez, o episódio, pronto. Eu acho que aí sinceramente é o ponto onde nós falhamos um bocadinho e talvez alguém que na equipa possa fazer um bocadinho mais esse trabalho. Nós temos que estudar um pouco como é que melhoramos essa parte. Mas sim, esse acho que é o último trabalho, não é? Que nós temos que fazer depois de todo o processo que eu expliquei há um bocadinho e que eu acho que todos os podcasts têm, é a parte da divulgação e de levar o podcast às pessoas e de colocar as pessoas a ouvir. E a seguir, em relação ao Café Mais Geek, para onde é que vamos? Qual é que é o próximo grande projeto? Nós já vamos com muitos anos, não é? Desde 2017, já vamos com 8 anos em cima, praticamente. Nós fazemos o nosso aniversário em julho e nós temos sempre feito alguma coisa diferente, seja os podcasts já aparecendo num ano, seja eventos novos já aparecendo no outro ano. Este ano, 2024, a primeira grande novidade foi mesmo um dos nossos podcasts foi feito ao vivo, num evento em Coimbra. Um evento que houve em janeiro, fevereiro, ali no final de janeiro, início de fevereiro, e nós fizemos o Longa Jornada, esse tal podcast de mangá, fizemos ao vivo. E esse foi, se calhar, o salto novo que nós fizemos este 2024. E essa é uma das coisas que eu quero levar mais, é fazer mais dessas coisas. Nós já tínhamos isso pensado, por exemplo, para o Take, e já temos já tivemos em cima da mesa algumas propostas para o apresentar em alguns sítios e queremos levar um bocadinho também esse lado do podcast também para ao vivo, para também ter aquele contacto mais direto com as pessoas. Eu acho que em termos de podcast, esse é o próximo passo. Em termos de projeto, nós temos sempre muita coisa, como eu disse, na gaveta. Colocada. A cabeça sempre a funcionar. Sim, sempre. E uma das coisas que nós vamos fazer no próximo ano, que eu posso aqui dizer, é que nós temos os Geeks de Ouro. Nós temos uns prémios que envolvem muita área, incluindo podcasts. Este ano incluiu a categoria de podcasts. Isso é uma excelente novidade. Pronto, e nós no próximo ano, 2025, vamos ter a 7ª edição dos Geeks de Ouro. Lá está, mais uma vez, estes prémios, tal como os podcasts, têm vindo a mudar muito ao longo do tempo, também por feedback do nosso público. E no próximo ano vamos voltar ao espaço físico, porque nós fizemos a gala num espaço físico na primeira edição, depois pandemia, e parámos tudo, então teve agora meio tremido. Entretanto já voltámos a fazer uma edição em espaço físico, tivemos que parar outra vez para mudar algumas coisas. Próximo ano, aliás, inclusive marcámos hoje, no dia em que estamos aqui a gravar, marcámos a data. Próximo ano, dia 8 de março, será a gala da 7ª edição dos Geeks de Ouro. Bem, já pôr um evento na agenda de 2025, os Geeks de Ouro. Quem, entretanto, quiser saber mais sobre aquilo que vocês fazem, a nível de podcasts e outros, onde é que vos deve procurar? Onde nós estamos mais ativos sempre
É no Instagram. É a nossa rede mais ativa. No entanto, estamos em qualquer rede. Qualquer uma mesmo. Seja Pinterest, Facebook, Twitter, Threads, ou melhor, o X. Estamos no YouTube, estamos no TikTok. Para a parte dos podcasts, basta irem ao nosso site cafemaisgeek.com. Aí nós temos tudo, aquilo é quase o nosso portal com tudo. Está lá os podcasts, estão lá os programas em vídeo, está lá os textos, está tudo lá. Eduardo, muito obrigada por ter estado aqui no Por Dentro Com, e se calhar falamos quando houver Geeks de Ouro. Quem sabe? Nunca se sabe. Obrigado. Obrigada. Agora vou a votos com o Tiago Loureiro. Ou melhor, vamos conversar sobre o poder dos podcasts e como é que estes podem alterar o resultado de uma eleição. O Tiago Loureiro é especialista em SEO e conteúdos digitais e habitual colaborador do Por Dentro Com. Olá, Tiago. Tiveste uma boa Páscoa? Sim, e tu? Foi muitas amêndoas e muitos ovos de chocolate. Agora essas fazer coisas. o detox. Exato. Olha, e começamos. Parece que hoje vamos dar a nossa opinião sobre os ministros que tomaram posse esta semana em Portugal. Porquê é que sugeres este tema? Sentes-te preparado para falar sobre política? Não necessariamente. Não vamos falar bem de política, mas vamos falar um bocadinho à boleia disso. Ou seja, vamos falar do poder de influência dos podcasts. Isto porque há uns dias ouvi um comentador, creio que era Ricardo Jorge Pinto da RTP3, a falar sobre a forma de fazer política dos partidos tradicionais versus as novas forças políticas. E ele dizia uma coisa muito engraçada, que era que os partidos tradicionais continuam a fazer política como se fazia antigamente, como se fazia há 10, 20, 30 anos. Em contraste, no polo oposto, com estas novas forças políticas que se movimentam muito bem nos meios digitais. Mais concretamente, quem acompanhou estas últimas campanhas eleitorais certamente ouviu falar do TikTok e da forma como esta rede estava a ser usada para mobilizar uma certa franja do eleitorado. Mas quem esteve atento notou também que não foi só esta rede social que foi usada para este fim. Vimos também o aparecimento, crescimento, de pelo menos 2 podcasts que serviram também a esse propósito. As redes sociais foram um bocadinho inundadas com clipes desses mesmos podcasts e muito se falou sobre eles, e concordo ou não com os pontos de vista políticos ali defendidos, a eficácia é inegável. Creio que um deles, o CDK, que é um podcast cujo host é dono de uma empresa de suplementos alimentares, bem conhecida da nossa praça, chegou até a estar entre os mais ouvidos em Portugal a certa altura. E mesmo assim, por cá, em Portugal, estamos só a começar, porque existem lugares no mundo onde já se está muito mais à frente. E falemos lá do outro lado do oceano. Isto porque saltou para a esfera mediática, para as notícias, para a ordem do dia, o facto do senador republicano Ted Cruz, que em 2016 concorreu pelo Partido Republicano, mas depois acabou por dar lugar ao Trump e hoje em dia é um dos mais acérrimos defensores do Donald Trump. E ele está nos títulos das notícias porquê? Porque alegadamente o seu podcast recebeu uma doação de $630 mil. Ana. Exatamente. E isto, obviamente, enquanto senador do Texas, isto é uma prática que é incompatível e, consequentemente, é ilegal. Mas acho que é válido nós nos perguntarmos por que razão é alguém, neste caso foi uma cadeia de mídia, a iHeartRadio, decidiu colocar esta verba, no mínimo generosa, ao serviço de um podcast. Ora, Ted Cruz tem um podcast chamado Verdict with Ted Cruz. 3 vezes por semana, esta figura política utiliza este espaço para defender a sua posição, para bater, entre aspas, nos opositores e defender o líder do seu partido, como disse há pouco. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. É muita coisa. E é mais de 1 hora cada um. Ai. E como consequência o seu conteúdo tem milhões de ouvintes e figura várias vezes entre os podcasts mais ouvidos nos Estados Unidos. Ou seja, o seu poderio é incontornável. Sério? É mesmo. Meu Deus. Então, conta-nos, o que é que estas duas realidades tão distintas têm em comum? Porque serve um propósito muito específico, não é? Os podcasts um bocadinho desligados dos mídias tradicionais,
especificamente nos casos que acabámos de referir, estão a ser usados como meios independentes de fazer passar uma mensagem. Aliados à força de distribuição das redes sociais, consegue-se criar aqui uma esfera de poder e influência que é capaz de mudar o rumo das coisas. E este, em suma, é o poder do podcast, não é? Para o bem e para o mal. Independente, livre, traz outras perspectivas, novas formas de consumir informação e mais pensamento crítico. Resumindo, os podcasts são poderosíssimos, mas utilizei este poder para o bem, se faz favor. E pronto. É uma boa sugestão, uma excelente sugestão. Tiago, continuamos para a semana. Até lá. Até lá. Todas as semanas chegam ao Popcast novos conteúdos com grande qualidade e que vale a pena ouvir com atenção. Esta semana chegou ao Popcast o título De Manhã é Prata, um novo conteúdo da Mega Hits que reúne em estúdio o André Pinheiro, a Joana Sequeira, a Pilar Lourenço e o Zé Vida. De manhã é prata. Que bom, António Sola. Pá, de manhã é prata. Que incrível. Eu pensava que era ouro. Não, de manhã é prata. Porquê? Porque já agora também explica-me, não é? A minha ideia é provarmos aqui todos juntos, não é? Que as coisas que são vistas na sociedade como excelentes, coisas que às vezes só estão inerentes na sociedade, não é? No nosso dia-a-dia. Certo. Nem sabem porquê de serem excelentes. Ou seja, ouro, eu quero provar que não são assim tão giras. são. Ou seja... Prata. Será que tu consegues? Uma prata, Exatamente. exatamente. Só eu é que fiz Lá esta. questione. Vamos ter que repetir. Pronto, e Não André, só ouro, chutei são outra vez. prata. Uau, Muito belo bem. momento, péssimos atores. Olha que Exato, bem. também achei. Também não E interessa qual neste é momento. o assunto, o mambo para hoje? Antes disso, quero também dizer que isto é muito giro eu de estar aqui isto sozinho, não é? Eu podia fazer isto sozinho. era um Pois podcast. podias, mas não seria igual. Mas Exato. E tu acho tens que um era podcast. Exatamente, mas eu acho que era muito mais giro chegarmos a uma conclusão todos juntos. Ok. Se é de facto ouro ou prata. Até com as pessoas que lá estão em casa também. Ou seja, o objetivo é virmos aqui discutir se efetivamente é prata ou não. Ok. Exatamente. mano. Uau, que giro, Então temos que um belo tema, não é? conceito. Exatamente. Antes de chegarmos ao tema, para mim, eu gosto de dizer que, imaginem, sem o público, tudo isto era impossível, não é? É Completamente. Portanto, entramos agora no primeiro tema. Ai, que ele é mesmo da rádio. Olha ele da Vocês rádio. são mesmo tudo Sobre para esta nós. colocação de voz, não? De Manhã é Prata, uma rubrica de André Pinheiro nas manhãs da Mega Hits que nos prova que nem sempre o que parece excelente o é. É para ouvir no podcast. E já sabes, se também queres ter o teu podcast na única plataforma de podcasts exclusivamente dedicada a conteúdos de língua portuguesa, entre em contato com o Popcasts através do endereço ajuda@popcasts.pt ou através das nossas redes sociais. O Popcast está no Instagram e no Facebook. É só clicar para ficares a saber tudo sobre o mundo dos podcasts. Este episódio do Por Dentro Com fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa. Hoje recebi o responsável pelo Café Mais Geek, Eduardo Rodrigues, e como sempre contei com a colaboração do Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Marcamos encontro no próximo episódio. Até lá!